Graças a Deus, graças a Jesus, que podemos nos sintonizar com a corrente benfeitora e amiga da Casa Luzes no Caminho. Para dar por iniciada a nossa humilde tarefa, convidamos a todos que nos acompanhem com a mente, com o coração, numa prece, numa mentalização positiva. Sabemos que estamos onde está o nosso coração, aonde está o nosso sentimento. Cada um na sua casa física, porém sintonizados com a corrente benfeitora e amiga da nossa Casa de Luzes no Caminho. Agradeçamos a Deus, a Jesus, por este momento de convívio fraterno, de troca energética, de redenção espiritual. Agradeçamos a Deus e Jesus, porque temos essa amorosidade tamanha, porque temos essa proteção constante em nossa vida, em nossos projetos, em nossas decisões, em nosso fazer cotidiano. Humildemente da nossa parte, pedimos licença nessa sintonia suave e feliz para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária. Estamos em paz, graças a Jesus. Que bom que a gente pode estar com essa nossa querida Casa de Luzes no Caminho. Que bom que a gente pode estar recebendo tantas graças, tanta proteção espiritual que a gente tanto precisa, hoje e em qualquer momento da nossa vida espiritual, da nossa vida imortal. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito das nossas tendências, os nossos gostos, com respeito à espiritualidade. Já vivemos em diversas latitudes do planeta, já tivemos oportunidade de vivenciar muitas culturas. Já estivemos, eu gosto muito de falar isso, já estivemos na opulência e na miséria, já vivemos nas metrópoles, já vivemos nos pequenos povoados, já estivemos no deserto, já estivemos na selva, já vivemos no frio e no calor, já vivemos no litoral, já vivemos no continente, na montanha, no vale. E hoje nós vamos falar um pouquinho das nossas tendências da espiritualidade. Nos pedem para a gente fazer uma identificação sobre a doutrina espírita, apresentada ao mundo em 1857 pelo ilustre benfeitor espiritual Allan Kardec. E queremos falar também sobre outras religiões, outras filosofias de vida, especificamente aquelas que mais se revelam aqui no nosso Brasil. Então, a coordenação da tarefa nos pede para a gente identificar as religiões que vieram conosco da África, né? As tendências e como nós estamos vivenciando e nos relacionando com, por exemplo, com o candomblé e com a Umbanda, né? Então, às vezes as pessoas nos perguntam: a Umbanda é espírita? O candomblé é espírita? Quem cunhou o termo espírita foi Allan Kardec, por nos trazer a doutrina dos espíritos. Mas quando nós vivíamos na África, vivenciamos a experiência da escravidão e fomos à revelia trazidos para estas terras do cruzeiro, nos trouxemos toda a nossa cultura,
tá bem? E a Umbanda era a forma como nós atuávamos na África. O Candomblé, ele tem, sim, suas raízes na África. E quem é que traz o Candomblé para o Brasil? Somos nós, os escravos, que praticávamos a filosofia do Candomblé, o jeito especial de nos relacionarmos com os espíritos desencarnados. Trouxemos o nosso idioma, a nossa cultura, o nosso folclore, o tipo de alimentos que nós comíamos lá, o tipo de músicas que nós cantávamos lá, o idioma que nós falávamos lá. Nós trouxemos aqui para o Brasil. E aqui quiseram nos catequizar, não é? Os orixás, os nossos benfeitores espirituais, cujos nomes nós trouxemos também para o Brasil. Especificamente, o Candomblé é a nossa forma de nos comunicar, de interagir, de nos relacionar com os espíritos familiares, com os nossos espíritos guias. E cada um deles adotou o nome que na época nós usávamos no nosso idioma, lá quando vivíamos na África. Então, o Candomblé é sim as nossas raízes, a reminiscência daquelas outras encarnações vividas não há muito tempo, há pouco tempo na África. Muitos de nós que reencarnamos aqui no Brasil, fomos que atualizando, ou digamos assim, abrasileirando, e frente à imposição da religião católica, dos missionários que vinham junto com os descobridores, né, que quiseram nos ensinar, nos doutrinar, colocando impostamente a religião católica como sendo mais apropriada, como sendo mais efetiva, como sendo da propriedade de Jesus de Nazaré. Então, o que aconteceu? Os nossos orixás, cujos nomes nós trazíamos da nossa cultura, do nosso idioma, da África, nós digamos que num sincretismo religioso, nós colocamos o nome das entidades ou dos espíritos chamados santos, que o catolicismo nos impunha. Então aí, nesse sincretismo de trazer a nossa herança cultural do Candomblé com o que a América nos traz, porque isso nós vamos ver no Brasil, nós vamos ver em toda a América do Sul, nós vamos ver também na América Central, nós vamos ver nas Antilhas, que foram colocadas nas imagens, nas entidades do Candomblé, nomes dos santos da Igreja Católica. Assim começa a aparecer a Umbanda, que foi, digamos que, uma adaptação às diversas encarnações, quando não mais encarnávamos na África e nos tornamos espíritos aqui das Américas. Então, tem aquelas entidades do Candomblé, foram, digamos que, brasileirando-se os nomes, porém a sua força não se brasileirou. A sua energia de bondade, de caridade, de generosidade, continua existindo no coração
daqueles espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que professam esta ou aquela religião. Fundamentalmente, Jesus de Nazaré pode ser chamado de Pai Oxalá. O nome não nos interessa. É o mesmo que a gente queira achar ou conhecer o nome do nosso anjo da guarda, do nosso benfeitor espiritual. Realmente, que diferença faz se o meu anjo da guarda é uma entidade feminina ou uma entidade masculina? Que diferença faz para mim se o nome dele é um nome africano, ou um nome francês, ou um nome brasileiro? Que diferença faz para mim se este benfeitor espiritual que tanto me ama, que tanto me cuida, se ele teve muitas encarnações na Arábia, ou se ele esteve junto com as naus que vieram da Europa para o descobrimento da América? Que diferença faz se esse meu benfeitor espiritual adota uma imagem de esquimó ou de índio peruano? Que diferença faz para mim eu chamá-lo com o nome de um dialeto africano ou de um dialeto da Noruega? Entendem o que nós estamos falando? Nós estamos falando da universalidade do amor. E como dizemos no início da nossa conversa, nós já estivemos em muitas latitudes do planeta. Já vivenciamos as culturas milenares desde antes do Cristo. Quem sabe nós estivemos nas naves do descobrimento. Quem sabe nós fazíamos parte dessa ideologia de querer violentar as consciências e obrigar as pessoas a aceitarem o Jesus Cristo da cruz. Quem sabe nós já vivemos na escravidão. Quem sabe já fomos, inclusive, queimados nas fogueiras na Idade Média. Ou o que é pior, quem sabe nós levamos as pessoas às fogueiras e acendemos as fogueiras para que as pessoas desencarnassem queimadas. Queridos irmãos, não nos cabe hoje, de uma forma lúcida, de uma forma humana, de uma forma racional, dizer tal ou qual religião, tal ou qual filosofia detém a supremacia. Pai Oxalá, ou Mestre Jesus, nos pede que sejamos amorosos, caridosos e bondosos. Não nos pede um carimbo, uma carteirinha que identifique ou que corrobore a nossa crença, porque Jesus fundou a religião do amor. Jesus não quer saber se nós somos budistas, islâmicos, protestantes, judeus, espíritas, umbandistas. Não. Isso para o Mestre da Luz, para o Senhor dos Espíritos, isso não tem valor algum. Principalmente quando todo o planeta Terra se vê envolvido em tanta dúvida. Quando todo o planeta Terra está aprendendo a diferenciar a verdade das fake news.
quando todos nós estamos deixando de pertencer à ingenuidade para aprender a diferenciar, a separar o joio do trigo. O que realmente nos interessa no melhor momento da nossa encarnação, que é agora. O que realmente nos interessa? A caminhada de ontem? Se nós fizemos ou deixamos de fazer? Se as entidades que povoam a nossa vida e que nos beneficiam, que cuidam de nós, se o nome delas é X ou Y, se eles têm tal ou qual dinâmica, se os rituais que eles praticam são os melhores ou são os piores, isso hoje não tem mais relevância. Estejamos no candomblé, estejamos na Umbanda, estejamos no Espiritismo. Vamos fazer o melhor que a gente possa fazer, no melhor que tenhamos condições de fazer. O que Jesus espera de nós? É o mesmo que o Pai Oxalá espera de nós, porque são a mesma pessoa. Qual é o propósito do nosso momento aqui, agora na Terra, pertencentes a esta comunidade, vivendo no paralelo 30? Por que será que a gente se sentiu simpatizante da Casa Espírita Luzes no Caminho? Eu gosto de dizer, o que tem dentro do meu coração para me sentir inclinada a entender o que Allan Kardec nos traz, o que o Espírito de Verdade nos traz, e tantos outros autores, na publicação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Céu e Inferno, das obras póstumas, da Revista Espírita. Aqueles nossos irmãos que ainda acreditam no poder de uma vela acesa, que seja, porque o santo tal exige de mim que eu acenda tantas velas. O que me interessa é o que tem no meu coração. Qual é o problema? Para eles, acender uma vela, ficar de joelhos em prece, fazer uma novena, fazer uma promessa, ir na frente de um altar e ficar de joelhos. Isso é o que o coração deles manda. Isso é o que tem poder, tem força para as pessoas que assim acreditam. E aqueles nossos irmãos que num arroubo de desespero precisam, sim, retroalimentar-se com as suas danças, com as suas músicas, com os seus cantos, que seja, porque é isso é que está enchendo o coração deles. E se outros irmãos ainda valorizam e cuidam das entidades que estão nas águas, das entidades que estão na montanha, das entidades que cuidam das florestas, que amorosidade danada tem nisso. Vejamos bem o carinho, o respeito pelo planeta Terra, as entidades da Terra, nós, espíritos encarnados e desencarnados, que povoamos o planeta generoso chamado Terra. A ciência humana
hoje corrobora a importância da água, a importância, o valor energético dos mares, das plantas, das montanhas, dos desertos, dos rios, da areia, da terra. O valor de uma semente que é colocada numa terra fértil e que a gente faça prece para que os elementais que estão nas águas, nas nuvens e nos ventos nos tragam a chuva para que aquela semente se transforme em alimento de tanta gente. Aqueles nossos irmãos que louvam a Mãe Terra, Gaia, Pachamama, o nome que a gente queira dar. Vamos, sim, respeitá-los, porque isso é de uma grandiosidade enorme. Olha como Jesus conversa com as plantas, os animais, as águas. Que amorosidade tem nisso. Quando Jesus, no Mar da Galileia, está descansando em uma barca e começa a formar-se um temporal e as ondas se tornam muito mais violentas e os apóstolos chegam e dizem: acorda, desperta, mestre, a nossa nave, o nosso barco pode afundar. Eles estão ansiosos, eles estão temerários, eles estão com muita insegurança e medo de que aquela tempestade violenta, a força das ondas, possa vir a naufragar o barco onde eles estavam. O que nos dizem os evangelistas? Que Jesus diz para eles: estás com medo porque não tens fé? Que temeis, ó homens de pouca fé? E contam os evangelistas que Jesus, com sua amorosidade tamanha, ordena que as águas se acalmem. Olha só a magnitude, a dimensão da luz, da bondade, da benevolência do Cristo, que Ele ordena que as águas se acalmem. E assim ocorre. Então, quantos de nós será que poderemos chegar a dominar a natureza? Jesus é o Cristo terreno. Ele participou do planejamento da nossa raça humana. Quando o planeta se formou, os espíritos que aqui para cá viemos, desde lá, Jesus tem sim a sua envergadura moral de amorosidade e luz para tomar conta de todos os elementais. Hoje a ciência acadêmica reconhece que as plantas precisam de amor, que os animais precisam de amor. Quantos testes, quantos projetos de laboratório já foram feitos. Tem uns até bem corriqueiros. Pega duas plantas da mesma espécie. Até fizeram esses testes em escolas com crianças. Uma delas recebe palavras de desalento, de maldade, de violência, sentimentos violentos, impuros. E a outra planta
recebe sentimentos de carinho, de elogio, de benevolência. Ambas recebem os mesmos nutrientes. Ao final de uma semana ou duas, aquela que foi vítima da violência, do egoísmo, da maldade, da agressão, aquela está muito triste. E a outra planta da mesma espécie, que recebeu carinho, respeito, dedicação, amorosidade, bondade, suavidade, ela está exuberante, viva, com muita saúde. Então é isso que realmente nos interessa atualmente. Reconhecer o quanto que nós destruímos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, e o quanto que nós podemos construir com os nossos projetos, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas ações. Isso é profundo. E isso nós precisamos pensar melhor. A denominação da religião que a gente professa fica na segunda instância. O quanto que a gente tem conhecimento sobre as entidades do Candomblé, sobre as entidades da Umbanda, sobre as entidades do Espiritismo, isso não faz diferença. Amorosos benfeitores da luz, que vêm se mostrando como índios, que vêm se mostrando como preto-velhos, como caboclos, o nome que queiram dar, formam correntes de luz e de amor, de caridade e benevolência. E os espíritas, é bom que larguem seus preconceitos. Meus irmãos, fiquemos em paz, agradecidos a Deus, a Jesus, por tanto carinho, por tanta proteção espiritual, agradecidos a essas entidades que com tanta humildade e singeleza se mostram como pretos velhos, se mostram como índios, como benfeitores espirituais. Eles, de uma envergadura moral muito grande, auxiliam anonimamente para que a saúde se instale e para que o bem seja uma constante em nossa caminhada. Agradecidos a Deus, a Jesus, por tanta proteção, ficamos todos em paz, porque a luz venceu. A luz venceu. Graças a Deus.